A OAB de Mato Grosso vem se posicionando de forma crítica contra o aumento das custas judiciais. Por exemplo, quem ajuizar uma causa que custe R$500 mil terá que desembolsar R$25 mil com custas judiciais na primeira e na segunda instância. Se é para falar sobre esse assunto, está aqui ao vivo, no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a vice-presidente da OAB de Mato Grosso, Gisela Cardoso. Boa tarde, vice-presidente. Boa tarde, Lúcio, Nara. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vice-presidente, exagerados aí, não é? Esses custos judiciais aí do Poder Judiciário aqui de Mato Grosso. Né? E numa época de muita dificuldade para a população. Por que é que eles insistem tanto em aumentar de forma exagerada essas custas judiciais? A OAB entende que o aumento realmente não é razoável, mas é importante a gente esclarecer, Lúcio, que essa lei, que agora já está em vigência, ela foi publicada no ano de 2000 e o projeto de lei teve início lá em 2019. A OAB, desde o início, desde o momento da elaboração do projeto de lei, encaminhamento para a Assembleia, a OAB tem lutado, tem buscado reverter essa situação que, no entendimento da OAB Mato Grosso, realmente inviabiliza o acesso da população à justiça, que é um direito constitucionalmente garantido. Então, lá em 2019, quando surgiu esse projeto, a OAB esteve no Tribunal de Justiça, encaminhamos ofício com parecer contrário, estudos que fizemos comparativos, inclusive com outros estados, mas mesmo assim o projeto foi concluído e encaminhado para a Assembleia nos mesmos termos que foram apresentados. Lá na Assembleia, de igual forma, a OAB esteve conversando, buscando o apoio de todos os deputados. O nosso presidente Leonardo Campos chegou a fazer sustentação oral na CCJ, pedindo a adequação, a alteração da lei como apresentado. Inclusive, é importante registrar que, à época, o deputado Silvio, salvo engano, apresentou um substitutivo com algumas recomendações ou alterações que a OAB entendia que seriam mais viáveis, também não foi aprovado, ou melhor, foi aprovado da forma com que é apresentado pelo Tribunal de Justiça. A partir de aí, aprovado, foi para o governo, nós também estivemos na Casa Civil, apresentamos da mesma forma um parecer contrário ao governador Mauro Mendes, conversamos com o secretário Mauro Carvalho, mas também não conseguimos êxito. E, a partir daí, a lei foi sancionada e publicada. Após a sanção, fomos então ao STF. A OAB apresentou uma ADI perante o STF, questionando a constitucionalidade da lei e também a vigência, porque ela para ter iniciado a vigência no ano de 2000. Conseguimos no STF suspender... 2020. Conseguimos suspender, então, esse início para 2020. O STF acolheu em parte a ação proposta pela a OAB, através do seu Conselho Federal, a partir de um estudo elaborado pelas comissões aqui da OAB Mato Grosso, e suspendeu, dizendo que a vigência só poderia se dar a partir de 2021. Agora, vice-presidente, a pandemia continua. Eu tenho certeza que esse pedido foi justamente por conta da pandemia. Só que ela continua, não tem mais como voltar, como pedir aí, ou se já foi pedido, como ser aceito, uma extensão para pelo menos o segundo semestre ou 2022. E o impacto disso para a sociedade como um todo, porque a gente colocou aqui um exemplo, né, de uma causa aí, de um processo de 500 mil, mas isso aí vale, não tem um teto, né, para todo mundo. Tem um outro exemplo aí que a gente conversava aqui agora há pouco, para as causas até R$41 mil, tem um valor fixo 412. Em torno de 412. Isso. Se for de R$42 mil, essa custa judicial é de 2%, isso daí dobra, vai para R$800. Isso. Na realidade, mesmo após toda essa tramitação que nós acabamos de falar, inclusive com a decisão do STF, a OAB não desistiu, né, de buscarmos aí reverter essa situação. Então, especialmente em relação à pandemia, fizemos um requerimento agora para o Tribunal de Justiça, conversamos com a desembargadora-presidente, doutora Maria Helena Povas, encaminhamos um requerimento para o Tribunal de Justiça no sentido de requerer a revogação da lei. A OAB ela pede a revogação da lei e ressalta, é claro, o período de pandemia, toda essa situação, dificuldades econômicas que surgiram para todas as classes,
E este requerimento nosso será levado à apreciação do Tribunal de Justiça, do Pleno do Tribunal, no seu órgão especial previsto para 11 de fevereiro. Então, a OAB lança a campanha não ao aumento das custas judiciais e mobiliza, busca envolver toda a sociedade, porque, como você bem disse, Lúcio, são efetivamente aqueles que vão ter que arcar com essa conta, né? No sentido de buscar a sensibilidade do judiciário, do Poder Judiciário de Mato Grosso, especialmente nesse momento de pandemia, um momento de crise que compromete aí toda a sociedade. E esse aumento exagerado das custas judiciais tem um outro reflexo extremamente negativo. Acaba dificultando ainda mais a justiça para as pessoas de menor poder aquisitivo. Ou seja, a justiça é por isso que as pessoas dizem o seguinte, que a justiça fica muito mais próxima dos ricos e dos poderosos. E os pobres têm dificuldade para conseguir esse acesso. E essa é a nossa grande briga, é a dificuldade que este aumento causa ao acesso à justiça. O direito, o acesso à justiça é um direito constitucionalmente garantido e também o duplo grau de jurisdição, ou seja, o direito da parte levar para o tribunal uma reapreciação daquela decisão do juiz de primeira instância. Mas se não tiver o dinheiro, não consegue. Se não tiver o dinheiro, não recorre. E a gente tem destacado nessa situação que você diz, em relação a uma pequena parte que vai efetivamente pagar. Nós temos hoje no Poder Judiciário o maior demandante, o demandado é a Fazenda Pública, né? Estado, município e União, esses não pagam as custas, e temos uma outra parcela que é a população mais carente, os beneficiários da justiça gratuita, aqueles que se declaram pobres nos termos da lei. Essa parte também não paga as custas. Então, quem vai efetivamente arcar, sentir no bolso este aumento exagerado, como nós entendemos ser, será, primeiro, a classe média e a classe mais alta. Esses já têm condições de pagar e pagarão as custas. Quem vai sofrer mesmo é efetivamente a classe média. Nesse exemplo que você deu, uma causa de 500 mil, para você distribuir uma ação e você conseguir ter uma decisão de segundo grau mediante um recurso, você vai desembolsar pelo menos 25 mil reais. Isso falando de custas, sem contar honorários de advogado, sem contar outras despesas que eventualmente decorram desse processo. E o seguinte, e aí só lembrando que teve esse aumento exagerado das custas judiciais, né? E que depois tudo isso vai desembocar lá no Funajures, né? Que é um fundo do Poder Judiciário que tem centenas de milhões de reais. Não é isso, vice-presidente? É isso. A OAB... Que não precisaria de ter assim, uma prestação de contas também mais transparente desse Funajures? A OAB já cobrou isso? A OAB acompanha o fundo, as destinações, ela é fiscalizada pelo CNJ, né? Então, em relação a essa destinação, em relação ao emprego do Funajures, das verbas, a OAB entende que o tribunal sofre a fiscalização, a OAB acompanha. O que a gente busca neste momento é viabilizar o acesso à população à justiça. E essa não é uma luta da advocacia, é da sociedade. O advogado efetivamente não vai pagar a custa, quem vai é o jurisdicionado. Muito obrigado pela sua presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, obrigada. Obrigada.